O destino da sua carreira, da sua saúde e da sua sanidade mental depende unicamente da sua capacidade de domar uma única molécula, a dopamina. Mas espera aí, antes que você pense em clicar para sair desse vídeo, você acabou de ganhar sua primeira lição prática sobre como ela te controla. O fato de você ter clicado aqui vai provar que o seu cérebro buscou algo valioso, mas o seu impulso é sair agora. E a dopamina está te dando esse sinal que talvez exista algo mais fácil, melhor, em outro lugar. E entende uma coisa, seu cérebro não é preguiçoso. Ele está apenas fazendo cálculo diariamente para economizar energia 1000 vezes por dia. E você está perdendo essa conta. Se você não aprender a inverter esse cálculo agora, você vai continuar sendo um passageiro da sua própria biologia. E vai sabotar silenciosamente o seu sucesso enquanto você tenta entender por que você não consegue focar. E para satisfazer esse seu desejo dopaminérgico de encontrar algo útil, prometo que se você me der sua atenção agora, eu vou te entregar a arquitetura exata de como mudar o seu vício de lugar. O que você vai ver aqui não é uma dica motivacional barata, é neuroplasticidade aplicada. Eu condensei o protocolo de detox de dopamina para recalibrar seu sistema em apenas 7 dias. Então você vai parar de ser usado pelas redes sociais e começar a usar o seu próprio cérebro ao seu favor. Claro que se você ficar até o final desse vídeo. Você já se perguntou por que você sempre cai em fases ruins? E como que o seu cérebro calcula o retorno sobre investimento de energia para te manter nessas fases? A solução para a sua dificuldade de focar é porque você ainda está viciada naquela coisa, seja lá que coisa for aquela. O segredo para resetar seu sistema de recompensa é transformar a sua força de vontade em um vício. Então, para isso, você vai fazer o que hoje é difícil, te dar o mesmo prazer que um scroll infinito na sua rede social favorita. Se você sente que você não tem força de vontade, você está sendo enganado por um cálculo econômico que seu cérebro faz 1000 vezes por dia. Ele está decidindo agora, vale a pena continuar assistindo esse vídeo ou o prazer barato do próximo é mais valioso? Quando você tá rolando o Reel, você não consegue parar, não é? Mesmo que nada esteja ali realmente legal. E a culpa de uma pecinha no meio do seu cérebro que é chamada núcleo accumbens. Ele é basicamente o gerente de marketing do seu cérebro. Ele não te dá o prazer na coisa em si. Ele vende a promessa que o próximo post, o próximo chocolate ou a próxima mensagem vai ser incrível. E aí a dopamina que ele libera não é o ai que delícia, é o vai lá e pega porque você precisa disso. E por isso a gente vicia, porque a gente fica viciado na busca, na antecipação e não necessariamente no que a gente encontra. Neurociência é uma palavra que está sendo muito usada atualmente, né? Só que tem um cara, o Spinoza, que ele vai trabalhar na sua obra Ética o seguinte. Ele não conhecia os núcleos accumbens, gente, mas ele descreve exatamente a mesma dinâmica humana sendo usada por outros nomes. Para o Spinoza, que para quem não sabe ele é um filósofo, a vida ela é movida pelo conatus. Para ele, a vida é movida pelo esforço de que tudo que existe faz para continuar existindo e aumentando a sua potência. Como assim? Vamos lá. Para o Spinoza, nós somos movidos por afetos. E não é afeto de amor. Para ele é outra coisa. E esses afetos são os passivos, que são as paixões, porque a nossa mente é como se fosse um barco à deriva. Então você tá rolando a tela por um impulso que nem sabe de onde vem, você tá sofrendo por uma paixão, por esse afeto. Na neurociência, isso é chamado de sistema de recompensa, que é a via dopaminérgica, que vai agir de forma reativa. E esse núcleo accumbens, ele responde a um estímulo externo, e você obedece sem refletir. É a mesma coisa do afeto passivo. E isso, para o Spinoza, vai ser triste, porque ele vai dizer que isso é uma diminuição da sua potência, porque você não é a causa das suas próprias ações, e o algoritmo é. A liberdade para o Spinoza, ela vai vir quando a gente transforma as paixões em afetos ativos. O que significa? Isso significa que você vai conseguir, através do seu conhecimento, seus afetos ativos. Quando você entender o porquê que rolar a tela te deixa escravo, por exemplo, de um desejo, você está entendendo que isso é um afeto passivo e vai atrás do seu afeto ativo. Gente, na neurociência, isso seria o córtex pré-frontal, que é onde que tem o centro de lógica e decisão, e que assume o controle sobre esse núcleo accumbens.
O Spinoza, ele vai falar da alegria também. A alegria ativa para ele é o aumento da nossa capacidade de agir. Então, ao invés de você ser puxado pela dopamina de algo vazio, você direciona sua energia para algo que faz realmente sentido para você. E quando eu digo aqui que a dopamina é a substância do querer e não a do prazer, lembra que eu falei lá no início? É a mesma coisa quando Spinoza diz que o desejo é a essência do homem. O desejo, gente, ele é o apetite que acompanha a consciência de si mesmo. Então, seu desejo, ele é apenas um querer que está sendo disparado pelo seu núcleo accumbens ali, sem consciência, que é o seu afeto passivo. Então, você sofre. E se o seu desejo, ele é guiado pela compreensão do que te faz bem de verdade, seu afeto ativo, você atinge o que ele vai chamar de beatitude, tá? Sabe por que eu entrei nesse assunto filosófico? Porque esse nome, detox de dopamina, ele é tecnicamente meio que furado, né? Porque você não vai parar de produzir dopamina. Se você parasse, você nem ia conseguir levantar de sua cama. Só que a lógica de Spinoza é para mostrar que esse conceito que eu vou trazer para você, ele não é sobre sofrer, é sobre trocar de alegria, da alegria que te diminui para a alegria que te aumenta. Gente, no estado de vício da dopamina barata, que são as redes sociais, jogos, comida ultraprocessada, pornografia, você vai estar sendo acionado pelos seus afetos passivos, que é o que vem de fora. O que que significa? Que você é o paciente da ação. Então vem algo de fora que abre sobre você. E o núcleo accumbens, ele vai gritar: eu quero, porque eu não sei o que vem no próximo. Ele tá pensando no que vai vir e você vai obedecer. O problema é esse, que esse prazer, ele vai ser uma alegria que no fundo nos torna impotentes. Então, depois desse pico de dopamina, vai vir a queda. Você vai se sentir mais cansada, mais ansiosa, mais sem foco, e a sua potência de agir vai para baixo. Então, fazer um detox de dopamina, pensando nessa linguagem do Spinoza, é parar de ser movido por causas externas que você não compreende. Quando você silencia o barulho dessas notificações, você está diminuindo as suas paixões tristes, seus afetos tristes, que são aqueles que vão te escravizar. Então, esse detox aqui não é sobre tirar o prazer. Não é sobre tirar prazer. A gente não vai fazer isso aqui. É sobre tirar o ruído que te impede de sentir os bons afetos. Entendeu? Gente, o Spinoza, ele vai dizer que a nossa mente está sempre buscando alegria, que é o buscando o aumento da nossa potência. Então, quando você limpa o estímulo, o excesso de estímulos artificiais, você abre esforço para os afetos ativos. Desde a dopamina do próximo post, da antecipação vazia, você busca a satisfação de compreender algo, como, por exemplo, criar uma peça de cerâmica ou ter uma conversa profunda com alguém. E isso vai te gerar a alegria que não te deixa de ressaca depois. É uma alegria que fortalece seu corpo, que fortalece a sua mente. Então, o que eu quero dizer é: sabe quando você tenta mudar e falha? Porque você viu um vídeo de 60 segundos de alguém falando no detox de dopamina? É porque você não aprendeu que isso precisa estar ligado, deve estar ligado aos seus afetos ativos. Gente, o detox de dopamina, ele não acontece na aprovação, e sim na elevação. Então, quando seus receptores de dopamina diminuem, seu corpo, ele está no estado de baixa potência. E para o Spinoza, isso é daquela definição de tristeza. O mundo perde a cor, o livro fica chato, nada clica porque a sua biologia está anestesiada. Então, você não falha por falta de caráter, você falha porque a sua biologia está operando em nível de potência reduzido. Então, o detox só funciona quando você entende o mecanismo. Qual o mecanismo? O seu. Então fica aí comigo. O Spinoza, gente, ele vai falar que a razão é o que nos liberta. Quando você entende que o tédio do livro é apenas seus receptores se recalibrando, esse conhecimento transforma o sofrimento em esforço consciente. Então, sabe por que seu detox de dopamina tem falhado? Porque você tentou mudar pela privação e não pelo afeto. Para o Spinoza, gente, a mente não suporta o vácuo. Então, se você tira o celular, que é um afeto passivo seu, mas ainda assim é um afeto, e você não coloca nada no lugar, você vai gerar tristeza, que é a diminuição da sua potência. E o que o cérebro faz quando ele está triste? Ele busca alívio rápido e fácil. O celular é um ciclo de fracasso garantido. Ou seja,
Você não vence a vontade de rolar o Reels com força de vontade, ou fazendo nada e tirando as coisas. Você vence a vontade de rolar o Reels com uma alegria mais potente. Tirar a tela sem colocar um afeto ativo é tentar lutar contra a sua própria biologia. O seu núcleo accumbens, gente, ele vai continuar gritando pelo querer. E como não tem nada para responder ele vai ganhar pelo cansaço. Então, a primeira regra do detox de dopamina é: antes de iniciar o detox, antes de tirar todas as suas dopaminas baratas, como celular, pornografia, comida, você precisa descobrir o que faz você se sentir bem, quais seus afetos ativos. Eu vou dar aqui um exemplo pessoal para vocês. O afeto passivo para mim é o celular. É uma alegria que vem de fora, né? Então, é uma alegria que vem de fora. O celular vem e me dá essa alegria aqui. O que acontece se o algoritmo parar? A minha alegria vai parar. Então, o algoritmo, ele tá decidindo o que vai inundar agora os meus afetos. Mas, se a alegria vier da minha própria ação, por exemplo, quando eu estou moldando uma peça de cerâmica, ou estou estudando um caso clínico de psicologia, ou pedalando, sou a causa da minha satisfação. Eu gero meu afeto ativo. E não é ele que decide quando eu vou estar bem ou não. Entendeu? Quando você troca o scroll infinito por uma atividade manual ou intelectual profunda, você está ensinando o seu cérebro que para ele obter a dopamina, ele tem que obter através do esforço e da maestria e não apenas da novidade passiva, não no que vem, porque o que vem a gente não controla. E com isso você vai estar recalibrando os seus receptores. Então, antes de iniciar o tira-tira, pensa comigo o que é o seu afeto ativo ou a sua dopamina cara, beleza? Sem isso, você não vai conseguir chegar ao fim do detox. Agora vamos entrar diretamente em como fazer o detox com 4 passos práticos, beleza? Então vão ser 4 passos. E não vai confiando aí na sua força de vontade não, tá, gente? Força de vontade acaba, tá? Força de vontade é um recurso finito. A primeira coisa que você vai fazer é descobrir quais são seus afetos ativos. Isso aqui é muito importante, gente. Afetos ativos. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar aí um papel ou um celular e você vai responder essas 3 perguntas, tá? Responde, isso é muito importante. A primeira pergunta é: o que eu faço que me faz perder a noção do tempo, mas me deixa com mais energia quando eu termino, ao invés de me deixar esgotado? O que você vai buscar aqui? Atividades onde você é o agente da ação. Fazer cerâmica, estudar, aqueles exemplos que eu dei ali para mim. A segunda pergunta: se eu não pudesse mostrar para ninguém o que eu tô fazendo, sem curtida, sem foto, sem validação externa, o que eu ia fazer ainda assim para me realizar? O que me daria prazer? O que você vai buscar aqui? Hobbies? Estudos que você faria mesmo se a internet deixasse de existir hoje? E a terceira pergunta: qual é a dificuldade que eu sinto prazer em resolver? E aí, o que você vai buscar aqui? Coisas que exigem que você aprenda a fazer. Isso vai te ajudar a transformar o difícil em satisfatório. Pronto? Terminou? Respondeu? Aqui você vai ter o seu boost de afetos ativos e dopamina cara. Gente, sério, aqui tá o ouro do detox. Sem isso daqui você não consegue ir para a parte 2. O passo 2 é você vai escolher o seu alvo. E aqui é importante você entender, gente, que é um alvo. Não são vários alvinhos que você vai ter, não. Você vai escolher um alvo, porque a tarefa é difícil. Um alvo. Tá? Qual é o seu alvo? Você quer diminuir redes sociais, comida, gordurosa, pornografia? Decide aí. Escolhe um. E sério, não vai na onda de querer tirar tudo de uma vez, porque vai dar ruim, tá? Escolheu? Você vai retirar eles por 7 dias da sua vida. Mas, entende uma coisa. Por exemplo, você escolheu o celular. Muito recomendável que você diminua a intensidade antes de zerar. Tá? O que isso significa? Que nesses primeiros 7 dias, você vai diminuir 10 ou 5% do seu uso. Por exemplo, se hoje você olhou lá no seu celular e tá lá que você usa 5 horas, semana que vem, menos 5%, na outra menos 5%. Por que isso? Porque o seu cérebro busca equilíbrio. Se você usa o celular 5 horas por dia, seus receptores de dopamina, eles estão regulados para esse barulho alto. Se você zera isso do nada, o seu cérebro vai entrar em pânico biológico, que é o que a gente chama de hipofunção dopaminérgica. Se você se sente deprimido, irritado e sem energia, ninguém consegue permanecer nessa zona por muito tempo sem buscar um alívio. E aí, qual que é o alívio? A sua dopamina barata.
Então, quando você diminui 5, 10%, você está fazendo uma transição que seria passar de uma perfeição menor para uma perfeição maior de forma sustentável. Você não está se torturando, você está se reeducando, mas define aí o tempo e segue ele. Gente, a neuroplasticidade, ela é como uma escultura. Ela não é uma demolição. Não tenta ser perfeito, tenta ser 5% mais consciente. Se você usa o celular 5 horas, semana que vem, 4h45, para todos os outros. E isso serve para qualquer objetivo seu. Tá? Passo 3. Aqui a gente vai fazer um protocolo de substituição. Lembra, a gente tem os afetos passivos e os ativos. Aqui a gente vai entrar num looping onde que a gente vai trocar o passivo pelo ativo. Por isso que era importante aquele passo 1. Você vai pegar suas respostas ali, que são só dopamina cara, e é com ela que você vai encher seu tempo. Só que tem uma coisa. Eu duvido muito que se você colocou, por exemplo, correr ou caminhar, você sempre vai querer correr ou caminhar quando, por exemplo, se abrir um Reels. Então, vamos tentar ir por outras vias, tá? Tô vendo Reels. Já corri hoje, já caminhei. O que que eu vou fazer para sair dessa dopamina barata? Vamos para um podcast de longo prazo que te dá prazer depois que você aprende algo? Gente, eu queria compartilhar uma coisa com vocês. É muito comum você ver por aí as pessoas falando que a internet é esse lugar que te deixa um zumbi de tela e afins. Só que você sabia que você pode usar ela de outro jeito? Que você pode usar ela para escutar pessoas que sabem o que estão falando e que te dão conhecimento. Gente, quantas vezes antes da internet você pôde aprender, sei lá, como são feitos foguetes falado por um engenheiro que faz foguetes? Eu mesmo, se não fosse a internet, eu não saberia metade das coisas que eu sei sobre cerâmica. Porque aqui na internet tem ceramistas de anos falando como eles aprenderam a fazer as coisas. Então, assim, você pode usar a internet ao seu favor. Não consegue colocar aquele afeto ativo que você colocou ali na hora? Pega o interesse seu e vai ver sobre aquilo. Pega um vídeo longo, que você vai sair dali com um prazer que ele vai ser durável. Tem uma coisa em mente, o protocolo ele não faz o caminho menos difícil, ele faz o caminho caminhável. O seu cérebro vai pedir pela dopamina barata. E se você falhar hoje, não tem problema, é normal. Volta amanhã, mas volta. Não fica se martirizando por não conseguir, não, tá? E o passo 4, são as microdoses de deleite. Gente, isso daqui é a sua âncora de presença. Gente, isso aqui é ouro. Deixa eu te explicar o que é deleite. O deleite, gente, ele é um momento de surpresa positiva, tá? Então, ele é uma coisa que você viu que você achou bonita, uma conexão que você teve que te fez sentir vivo. É aquela sensação de, nossa, que coisa legal. O deleite, ele é um micromomento de alegria que acontece quando a gente tira o foco do piloto automático. Então, ele é uma faísca ativa. E ele exige que você esteja presente para perceber ele. Então, você lembra quando eu falei que a dopamina é o sistema do querer, que é focada na antecipação, que ela traz promessa, que ela é uma busca? O deleite, ele já envolve outra coisa. Ele vai servir para te colocar no presente. Então, algumas vezes ao dia, você vai colocar um número mínimo aí, sei lá, de 5 a 10 vezes, que você vai ter 10 ou 5 momentos de deleite. Como? Primeiro a gente tem que encontrar seus deleites. Então, para fazer isso, você vai prestar atenção nas suas reações físicas. Gente, o deleite, normalmente, ele vai causar uma mudança imediata no seu corpo. E a mudança como um sorriso involuntário, relaxamento nos ombros, pensamento de, nossa, que coisa curiosa ou bonita. Então, ao longo do dia, você vai tentar notar quando que você solta suspiros de satisfação. Aí você soltou e sentiu essas coisas, você vai se perguntar, o que é que me causou isso? Foi o padrão de uma espuma no café? Foi o jeito que seu cachorro te olhou? Foi o som da chuva? Existe alguma textura que te dá algum prazer imediato? Quais são os sons que não são música que mais te fascinam? O que que eu tô observando agora que não serve para nada produtivo, mas me faz sentir bem? Gente, pode ser uma sombra de árvore projetada na parede, ou sei lá, o modo como uma palavra em outra língua soa, isso é muito particular. No final do dia, você vai apenas escrever essas 3 coisas que te encantaram. Gente, não é sobre grandes eventos, coisas pequenas são melhores. E a resposta disso vão ser os seus deleites. Então, deleite é qualquer coisa que te traga isso. Fazer as unhas, passar a mão no seu cachorro, tomar chá, qualquer coisa que te dê essas sensações. Você vai colocar essas coisas diariamente na sua vida. E são coisas, gente, que são de 30 segundos a 2 minutos diários por deleite. Então, você vai colocar
Faz isso, sério, não é bobo. Coloca esses alívios várias vezes no seu dia, que isso vai te ajudar a segurar o seu detox de dopamina, porque isso vai interromper o fluxo de ansiedade e vai treinar o seu córtex pré-frontal. Tá aí, esses 4 passos pro seu detox de dopamina, beleza? Faz o protocolo aí por 7 dias. Depois volta, assiste esse vídeo e faz por mais 7 dias, aplicando mais 5%. E quando você conseguir fazer o detox do que você queria, troca a dopamina barata que quer tirar. Lembre de uma coisa, gente, tudo é processo. Joga o jogo do longo prazo. Gente, a verdadeira liberdade, ela não tá em fazer o que você sente vontade. Porque as suas vontades podem estar sendo sequestradas por algoritmos. Gente, a verdade é ter um cérebro que trabalha para você. O processo de reconfiguração vai começar agora. Então, qual fonte de dopamina barata você vai remover hoje? E o maior erro de quem busca disciplina é achar que disciplina nasce do nada. Disciplina nasce de rituais. Por exemplo, esse daqui é o meu. Eu não comprei essa caneca numa prateleira. Ela é autoral, moldada à mão por mim. Quando eu sinto esse peso, essa textura aqui, o meu cérebro entende isso como um sinal, que é o modo de dopamina barata acabou. E se você quiser um símbolo real e não industrial para te acompanhar nesse detox que você vai fazer, o link da minha última fornada vai estar aqui embaixo, tá? Só que entende uma coisa, você pode limpar seu sistema de dopamina perfeitamente, só que se você não souber o que fazer quando uma emoção intensa, como estresse no trabalho, ou uma frustração te atingir, você vai voltar direto pro vício só para se anestesiar. Então não adianta só recalibrar esse motor se você não souber lidar com as tempestades no caminho. E para evitar que você chegue num ponto de estafa e garantir que suas emoções não sabotem seu processo, eu preparei esse vídeo que eu vou deixar aqui na tela para você. E nele eu vou te ensinar como facilitar a sua vida e lidar com esses picos emocionais sem que eles assumam o volante, tá? Te vejo lá em 2 segundos.